Boa noite, pessoal. Começando agora mais uma entrevista da nossa série interminável de conversas sobre CACD, diplomacia e sobre as matérias que constam da prova de preparação para o concurso de diplomata. Essa conversa vai ser bem especial. Eu tenho a grande honra de conversar com um amigo meu, o Guilherme Diniz. Ele é criador do portal Brasil Brasis. Eu tomei conhecimento desse portal por meio da minha irmã, que é uma pessoa de super bom gosto, que se deparou com as belíssimas fotos e o conteúdo que o Guilherme apresenta na plataforma dele faz algum tempo. E quando eu me deparei com aquele material, eu disse, não é possível que esse negócio exista, que eu não conhecia. O bom Tá me gosto ouvindo, do professor? Guilherme. Estou ouvindo. Estou fazendo Perfeito. uma breve apresentação aqui, Perfeito, perfeito. fazendo uma breve apresentação sobre você e sobre o seu portal. Então, Perfeito, turma, obrigado. eu entrei em contato com esse portal, fiquei deslumbrado, encantado. Achei uma das coisas mais lindas que eu vi recentemente, não só em termos de aparência, estética, mas também em conteúdo. E aí fui assistir às lives do Guilherme, que fala de história com uma paixão que é invejável, sabe? Um, um amor pela história, sabe? Um gosto que poucas vezes eu vi na vida alguém falar de assuntos tão específicos com Obrigado. tanta propriedade e amor, respeito pelo que ele está fazendo sobretudo, com o público dele, com as pessoas que costumam assistir às lives dele. Então, como eu já disse algumas vezes, né, eu tenho fascínio por pessoas excepcionais. Ele é uma dessas pessoas que eu admiro muito e fiz esse convite para ele integrar o corpo técnico do Grupo Bico. Ele é pesquisador-chefe do Grupo Bico, a convite, e ele tem as iniciativas dele do portal Brasil Brasis, que são sensacionais. Eu convido vocês a irem lá na página dele, Brasil Brasis. Você tem Instagram, você tem tudo, né, Guilherme, do Brasil Brasis? Em primeiro lugar, professor Marcílio, para mim é uma satisfação enorme estar aqui e eu já digo de antemão que é uma responsabilidade hercúlea, né? A gente encerrar esse ciclo de lives aí de pessoas tão capacitadas, né? Conteúdos, pessoas que entendem realmente daquilo que elas ensinam, né? São verdadeiras aí inteligências. E para mim, eu me coloco aqui, encerrando esse ciclo de lives aqui, numa posição bem delicada. Se eu puder aqui trazer uns 2 centavos de contribuição, eu já me dou por satisfeito. Mas, Que é isso? quanto aos projetos, eu tenho, né? Eu comecei com o Brasil Brasil em 2018, né? Como quase como uma brincadeira, né? Mas as coisas, para quem se dedica realmente, não existe isso de brincar, né? A gente leva tudo a sério e quando a gente vê, a gente está realmente muito dedicado e a gente começa só a pensar naquilo e o que era como um hobby praticamente se torna como uma obrigação, né? Uma boa obrigação, né? E hoje, atualmente, né, a ideia do conteúdo começou como um Instagram, né? Ele já está com um site, né, na qual as pessoas podem acessar, né, brasilbrasis.com.br, e pode deixar ali o seu endereço de e-mail, né? Porque em breve o site ele vai estar sendo inaugurado, né? E aí eu vou estar divulgando, né, cursos, né, um e-book bacana que eu escrevi sobre arquivos públicos no Brasil, né, um guia de consulta, né, que é um patrimônio que a gente tem, e às vezes não, né, a grande parte das pessoas desconhece, né, e é interessante, né, levar esse conhecimento. Quase todo mundo desconhece, né? Praticamente. E o ofício de historiador é isso, né, está entre papéis velhos, né, como diria o Oliveira Lima, né, ser um amigo dos livros, né, essa que é a função do historiador, né, e eu espero ajudar de alguma maneira com esse e-book. Olha só, hoje é um papo entre amigos,
amantes, na verdade, ele é o amante da história, eu invejo os amantes da história. A verdade é essa. O que eu aprendi de história foi suficiente só para passar no concurso e orientar as pessoas que também querem passar no concurso em termos de seleção bibliográfica, técnica de estudo e tudo mais. O Guilherme é um profundo conhecedor da história. E eu tenho por ele uma admiração e eu queria fazer umas perguntas mais específicas sobre seu amor pela história, e que eu tenho muito interesse, né? Como é que você começou a gostar tanto assim de história, a ponto de desenvolver um projeto voltado para o conhecimento profundo de biografias e fatos que muitas vezes ninguém nunca nem ouviu falar? Não, eu que, pô, lisonjeado demais aqui com suas palavras, né? Quem ouve a gente conversar parece que nós somos amigos há muito tempo, né? Na realidade, a nossa amizade se deu praticamente 2 meses no máximo, né? Mas existem, digamos assim, aqueles contatos, né, de alma que as pessoas realmente se entendem, têm o mesmo gosto, e parece aí que já é uma amizade há muito tempo, né? Isso eu acho muito bacana e realmente são as amizades que perduram, né? As amizades que a gente leva. E eu sou muito honrado de ter a sua amizade. E é muita modéstia, né? Só estudei para passar no CACD, né? É muita modéstia que a gente sabe que Não, o conteúdo é você imenso, domina né? muito melhor isso do que eu. E, turma, só para vocês saberem, a gente já trocou áudios de 20 minutos, né, no WhatsApp. Então, para vocês verem o interesse que eu tenho em ouvir esse camarada. Então, por isso até que a gente marcou essa live. Então, já rasguei seda demais. Se você puder falar um pouco aí para o pessoal Claro, claro. de onde veio essa paixão toda pela história. Né? Para mim, a história do Brasil, de certa maneira, se confunde com a minha história pessoal e com a história da minha família, né? Eu sou formado em Direito, né? E há 3 anos eu ingressei no quadro complementar de oficiais do Exército, que é um quadro técnico, né? Ele não é um quadro combatente, né? Nossa escola é em Salvador, mas a minha família toda, meus pais, meu pai, né? Meu avô, meu bisavô, enfim, aí a uma grande distância, todos eram, de certa maneira, ligados ao serviço das Forças Armadas. Então, eu cresci nesse ambiente e que, à semelhança do que ocorre na diplomacia, é um serviço onde as transferências entre cidades no Brasil e cidades das mais diferentes, né, uma mudança muito constante, né? A cada 2 anos a gente está mudando. E meu pai, ele sempre escolheu morar em lugares inusitados. Então, nós moramos em Coxim, nós moramos em Florianópolis, quando Florianópolis não era essa cidade tão pujante como é hoje, em Barra do Garças, Aragaça, enfim, diversas localidades. E quando eu era bem pequeno, a gente morou em Barra do Garças, como eu disse, onde é perto da reserva do Xingu, né? Ali tem a Serra do Roncador, e havia um contato muito próximo entre esses militares e os índios daquela região, né? E tomando contato com eles, eu percebi que é uma obviedade muito grande, mas às vezes a gente não se dá conta, que é que nós somos brasileiros, nós estamos integrados dentro de uma história, né? Nós não nascemos num vácuo civilizacional, né? Para dizer de uma maneira mais precisa, né? E que essas histórias são, de certa maneira, a nossa história. E isso traz, assim, uma importância e dignidade quase existencial para a gente, né? A gente perceber que, pô, né, nós não somos umas bolhas, né? Nós existimos aí em razão de muitas e muitas decisões e a nossa vida, de certa maneira, reflete isso. E óbvio, né, que isso é uma teorização retrospectiva, né? Porque evidentemente a gente não percebe isso de imediato, né? Mas a partir de uns anos para cá que eu comecei a estudar, fui me dando conta de como a nossa história é rica e como ela nos chega de uma maneira muito simplificada, uma maneira muito rasa, né? E a minha casa sempre foi rodeada de livros. Meu pai é um bibliófilo amador à sua maneira, minha mãe é pianista, então me foram chegando diversos tipos de Brasis, né? Um Brasil mais
rural, mais profundo, por parte do meu pai, mas também um Brasil mais erudito, mas sem pedância nenhuma, né? Minha mãe nasceu em Campo Grande, quando Campo Grande tinha a rua de cima e a rua de baixo, né? Mas desde cedo ela se dedicou, né, aos estudos de piano e tal, e se tornou uma pianista de concerto. Então, para mim, como o próprio nome da página diz, né, Brasil, Brasis, né? Nós nascemos num país de diversas diferenças, né? E a minha ideia na página é justamente isso, sempre trazer um aspecto inusitado, algo que acrescente um pouco mais aquilo que a gente costuma ouvir e que normalmente nós não ouvimos, nós não lemos sobre isso, né? A não ser que a pessoa realmente aí busque e procure, né? É verdade, você tem razão. E você também é amante da literatura brasileira, não é? Isso, inclusive sua biblioteca aí é de causar inveja, não é verdade? Quem olhar na página lá vai ver sua coleção de livros, é a coisa mais linda do mundo. Seu estúdio, né, na verdade. É um estúdio, é um estúdio. É um estúdio, é um estúdio. E parece que você escolheu os melhores livros aí para ficarem atrás de você, né? Exato. Tá Eu separei em duas paredes, né? Aqui é a brasiliana, né? E na parte da frente é história geral, literatura, né? Coisa e tal. Mas, como você disse, meu primeiro encanto foi a literatura. E, né, o que eu sempre digo, né? A base do ensino da história, ela deve ser antecedida por um conhecimento da nossa literatura, né? A narração histórica, ela começa como uma narração literária, né? Antes de Tucídides, de Heródoto, existiu Homero, né? Antes dos portugueses existiram as epopeias, né, dos índios, né, os relatos orais, né? Então a literatura ela tem um papel fundamental, né? Que é o papel da narrativa, que é a base da própria história. Eu percebo, Guilherme, que sempre que você pode, você faz uma abordagem também direta nas biografias das principais figuras históricas. Não é? Você tem alguma razão especial para ter tanto fascínio por biografias também? A biografia é um gênero muito interessante, né? Porque às vezes a biografia revela tanto do biografado, mas às vezes revela muito do escritor, né? Então, pela biografia a gente descobre inúmeras coisas. E eu sempre tive um certo... Interessante isso aí que você falou. Eu nunca tinha pensado por aí. Eu nunca tinha pensado assim. É interessante. Você pode desenvolver melhor essa ideia aí. Fiquei interessado. Né? Tem uma entrevista de uma professora da Unesp e ela escreveu um livro muito importante sobre a Revolução Praieira, né? E ela escreveu com um recorte muito interessante, onde ela trata a respeito do Joaquim Nabuco. E o Joaquim Nabuco, a gente sabe que foi um grande diplomata, enfim, ele foi tudo aquilo que ele fez, né? Ele cumpriu fazer com a melhor disposição possível, né? Então, da pena de Nabuco, a gente teve estadista no Império, minha formação, né? A defesa, né, diplomática ali na região da Guiana, enfim, foi uma pessoa ali não apenas do seu tempo, né? Os medíocres morrem no seu tempo, né? Ele estava além do seu tempo, ele construiu, né, o seu tempo, né? E nessa biografia, nesse livro escrito por essa professora, ela trata um recorte muito particular que é a respeito da relação do Nabuco na Revolução Praieira, que o pai do Joaquim Nabuco, ele foi um dos julgadores, né? Ele participou, né, do processo daquele pessoal da Revolta Praieira. E o Nabuco, ele foi muito condescendente com o pai dele em relação àquilo que realmente ocorreu na Revolução Praieira. E ela não entrou nessa questão, mas isso ficou na minha cabeça de como que o biógrafo ele trabalha recortes específicos a respeito do biografado. E isso é muito interessante. E isso ficou na minha cabeça e eu sempre procurei ler as pessoas a partir desse enfoque. Há, evidentemente, autores que permitem mais isso, né, como no caso do Nabuco, biografando o seu próprio pai, mas há também a possibilidade, dentro das próprias autobiografias, você vê a pessoa falando de si próprio, mas sem aquela sinceridade, ela construindo um personagem. Então,
as biografias elas permitem aí inúmeras leituras. Por outro lado também, eu sempre tive um certo problema em entender a história assim como movida por forças impessoais, né? Então, o Estado-nação age, uma classe age. Eu sempre, evidentemente que o Estado age, mas sempre as decisões são tomadas por pessoas concretas, pessoas assinam decretos, pessoas assinam leis, pessoas elas ordenam, elas mandam, né? Então, por trás de, às vezes a gente esquece disso, né? A gente parece que a história ela acontece, né, paralelamente a nós, né? Mas a história está para a gente como a água está para o peixe, né? Nós estamos dentro da história, né? A nossa relação da história não é como um pesquisador com uma cultura de bactéria, né? Não é uma relação de sujeito e objeto, né? É uma relação muito maior. E isso provoca, no próprio estudo da história, uma mudança de perspectiva, porque isso não sei o que estou dizendo, mas é um método que eu acho que é interessante, é você estudar a história não como algo separado de você, mas como algo que se integra a você. Nós nascemos dentro do Brasil, o Brasil tem a sua história, nós temos a nossa história particular, que em muitos casos coincide com a história do país. Então, a gente deve estudar pelo que eu gosto de chamar de método de participação, né? Você é o aprofundamento da sua autoconsciência como si próprio, né? É você se entender como uma pessoa, você é filho de determinada pessoa, você mora num bairro, você mora numa cidade, enfim, você ir estendendo a sua personalidade por tudo aquilo que o rodeia, né? A história é um suporte onde as pessoas agem, né? É o que o Mark Bloch falava, né? A história são as pessoas no tempo, né? Então, encerrando o ciclo, eu acho que a ideia de estudar as biografias é justamente essa, né? Como que as pessoas se comportaram no seu determinado momento histórico no qual elas viviam. Não sei se foi claro, mas... Foi claríssimo. Nós, em alguma de nossas conversas, nós falamos sobre método de estudo de história. Não sei se você vai lembrar dessa conversa. Sim. Mas eu comentei uma vez que uma forma sensacional de abordar um período histórico seria partir da análise de uma personalidade, de um personagem do período. Perfeito. Lembra quando a gente falou do Getúlio Vargas uma vez? E aí eu falei, poxa, Guilherme, a gente podia fazer uma aula massa, assim, tal, aquela coisa, né, de professor planejando aula. Aí eu falei, cara, o que é que você acha da gente fazer como ponto de partida a biografia do Vargas para contar toda a história que cercava, o contexto em que estava inserido o Getúlio Vargas e tudo que ele fez naquela época também, né? E o Guilherme se empolgou na hora com essa ideia, não foi? Não, Vargas é uma personalidade que ele condensa, né, o período, né? Chama Era Vargas, não é à toa, né? Não é fundamental, né? Fundamental. E nesse aspecto, Guilherme, você acha que tem alguma diferença metodológica na abordagem histórica a partir do personagem ou a partir do período histórico? Se você vê alguma vantagem ou desvantagem em cada uma? Não sei se a pergunta parece boba por eu ser leigo no assunto, mas de forma alguma. É uma curiosidade que talvez as pessoas tenham também. Na década de 30, a conhecida, hoje é a Biblioteca do Exército, mas na época era conhecida como Biblioteca Militar. Eles lançaram dezenas de biografias sobre personagens históricos que participaram, né, importantes, né, nas Forças Armadas, né? E a gente lê essas biografias, parece que a história nasce em razão delas, né? E esse é um enfoque metodológico muito particular dessa época e ainda hoje em vigor nas Forças Armadas. E às vezes funciona, às vezes não funciona. Então a gente tem que ter uma capacidade muito crítica de analisar quando que o personagem faz história, né, e quando ele participa ali como um coadjuvante. Não é porque determinada personagem esteve inserida naquele evento que ela dirigiu, ela coordenou de maneira absoluta, né? E é necessário, então, ter essa ponderação tanto sobre a pessoa
como os eventos no qual ela participou, né? Não é porque Dom Pedro II esteve, por exemplo, no cerco de Uruguaiana, né, que ele coordenou ali, ele é uma personalidade dominante, não é. Né? Então é necessário ter esse juízo crítico, né? Não maximizar a pessoa, né, diante das suas circunstâncias, mas também não reduzi-la, né, a como se fosse um jogo ali das forças em ação naquele contexto, né? Então é necessário ter essa ponderação, né? Mas isso é com o tempo, e quanto mais a gente lê, mais a gente vai percebendo as versões, enfim, a gente vai tomando, dando uma maior consistência àquilo que realmente se sucedeu, né? E a partir disso a gente consegue articular, né, até onde foi realmente aquela pessoa, agiu de maneira determinante, imperativa, ou quando ela é simplesmente ali um personagem quase acessório. Né? O nosso querido Rafa fez um comentário aqui. Nestas lives eu só sei de algo, tenho muito a aprender. Rafa, meu querido, eu queria lhe dizer, eu queria lhe dar uma má notícia. Assim, eu acho que todos nós, né? Ninguém sabe tudo, e por isso que eu convidei essas pessoas excepcionais para conversar, fazer essa série de lives, e vem muito mais. Eu acho que de hoje para amanhã a gente solta já o novo calendário das lives. E eu queria ter soltado já, mas a gente não conseguiu terminar a arte. Mas deve sair em breve. Tem uma pessoa trabalhando nisso agora para a gente poder soltar e avisar. E o objetivo é esse mesmo, Rafa, é trazer os melhores em cada área para a gente aprender com isso. Eu falo sem o menor medo de soar excessivamente humilde, mas eu digo hoje que eu aprendi história para passar no concurso, mas eu não aprendi história como eu deveria ter aprendido, como eu queria ter aprendido. E por isso que eu vejo iniciativas como essa do Guilherme, e eu sinto falta na minha bagagem intelectual mais conhecimento da história, além do que eu precisei para passar no concurso para desempenhar a carreira diplomática. Né? Claro que eu manipulo sempre o assunto, vejo livros e tudo mais, mas eu jamais entro nesse nível de profundidade que o Guilherme, que é pesquisador, por exemplo, faz. Então eu assisto a algumas lives dele e ele fala de personagens como se ele estivesse falando dele próprio, assim, uma capacidade de retenção de datas e de informações, de detalhes, que só talvez quem tem uma mente muito visual consegue fazer de fato. Sim. Hoje à tarde, perdão, Guilherme, se eu estou falando muito, não, porque na verdade o protagonista hoje da noite é você, mas eu achei que vale a pena fazer essa ponderação. Eu que agradeço. Conversando hoje à tarde com uma aluna que está presente aqui, ela sabe quem é, e ela me disse que tinha uma dificuldade para lembrar de datas e de fatos históricos e tal. E eu tenho isso também. Eu sempre tive muita dificuldade de associar os fatos e pessoas a datas específicas. Então, eu tinha que recorrer a artifícios de mnemônica para conseguir lembrar de datas e tal. E eu acho que essa não é a forma mais significativa de se aprender o conteúdo, né? E aí eu queria já jogar um abacaxi no seu colo aí para você descascar. Como é que você poderia aconselhar as pessoas que querem, de fato, aprender história e não só aprender para passar num concurso, mas, e é inclusive o tema da nossa live, né? Aprender a degustar a história para que aquilo faça parte de sua vida e você adote o conhecimento histórico como uma ferramenta de transformação da realidade. Claro. Como é que você recomenda que as pessoas se posicionem diante do estudo histórico e também na retenção de tantos dados e tanta informação? Se eu puder ajudar de alguma maneira, eu acredito que o principal é a pessoa ter um senso de orientação histórica daquilo que ela está trabalhando, né? Porque a história, né, ela acontece, né, em múltiplas camadas, não é? Existem camadas não apenas, né, do discurso, mas camadas de ação também, níveis de ação que influem em processos maiores, ações que influenciam em processos mais
locais. Então, a primeira situação que a pessoa tem que se dar conta é da sua orientação espacial, né, sobre aquilo que ela vai tratar, e dentro disso uma noção muito precisa do aspecto temporal do período que ela vai tratar. Então, se eu fosse recomendar de alguma maneira, e normalmente eu faço isso, é fazer uma linha temporal e a partir disso você ir decompondo, né, esse período que você pretende estudar, né, numa série cronológica mesmo, né? E a partir disso você também tem uma noção de que os períodos da história normalmente, praticamente quase sem exceção, né, dificilmente você vai ser a primeira pessoa a investigar aquilo, né? Então é necessário que você tenha uma noção, né, do que, né, os escolásticos chamavam, né, de status questiones, né, o que foi produzido sobre aquilo, né, em que pé que esse estudo se encontra, né? Aí a partir disso você vai decompondo isso em autores, em datas, tal. Mas o mais importante é você ter uma compreensão global de como que os eventos vão se concatenando, né? Nada surge, né, do nada, né, como um cogumelo, né? Existe sempre um processo anterior no qual você tem que ter conhecimento, né? Agora, como que esses processos se relacionam entre si e vão culminar em determinado evento histórico, aí você vai ter que necessariamente recorrer às fontes, né, que trataram aquele assunto, né? E dentro das próprias fontes você saber valorar uma fonte, né? Uma fonte escrita, o que é uma fonte oral, né? Um jornal, uma ata de assembleia, né? E aí você vai cada vez mais decompondo, até que você tenha aí praticamente um quadro geral, né, em eventos principais, eventos acessórios, eventos que se relacionam entre si, eventos que aparentemente são distantes, mas em que determinado momento confluem, né, por um vetor mais importante que contribuiu para aquele fato. E aí, aos poucos, você vai construindo essa musculatura, né? No começo você tem um esqueleto, né? E aí, com o tempo, você vai dando colocando uma massa aí nesse projeto original, né? Eu acho que se eu fosse recomendar seria mais ou menos isso. Excelente. Turma, olha, só para fazer uma observação, esse nível de que o Guilherme está falando, ele é muito maior do que o que vocês precisam dominar para o CACD, né? O CACD é uma prova específica com características específicas, né? É uma situação esterilizada, como se diz, é um ambiente esterilizado que abstrai uma série de variáveis que, se você tivesse na vida real lidando com uma situação real concreta, você teria vários outros elementos para incorporar na sua produção de conhecimento. Mas a prova, ela elimina toda a oralidade, ela elimina, sabe, a necessidade de você saber explicar oralmente. O que você tem que fazer na prova é identificar padrões, julgar, né, na prova objetiva, sobretudo. Se, às vezes, até por instinto, se determinada assertiva ela faz sentido ou não, à luz do conhecimento que você acumulou, né, da vasta quantidade de informação que você acumulou. E a fase discursiva, você tem que apresentar uma versão interessante, original e rica em conteúdo. Vale lembrar que o conteúdo também é muito importante na prova, não é só a forma. As duas são dois lados da mesma moeda. E de uma forma interessante, que convença a banca examinadora. Então, o conhecimento histórico, quanto mais melhor, né? Contanto que você tenha essa capacidade de expressão sobre o que você desenvolveu. A perspectiva do Guilherme é espetacular, porque ele mostra e ele aborda a história não como uma matéria que você tem que aprender só para passar numa prova, né? Mas algo que você tem que saborear, sabe, degustar, né? Digerir. E se a gente cria com conhecimento uma relação de significado, de relevância na nossa vida, a gente aprende muito melhor. E não esquece mais, né? A gente não esquece mais. Quando você entra no nível de detalhe que o Guilherme faz, por exemplo, é porque você já está num nível alto de história, né? E a abordagem dele em tudo que ele faz, ele
ele vai além do CACD. E foi isso que me chamou a atenção, e eu já disse a ele várias vezes. O que, né, eu já disse, não mude nada no que você faz, porque é essa espontaneidade, é essa forma como você aborda o assunto, que você está preparado para assim, que você vai encantar as pessoas com o que você tem a apresentar. E tenho certeza que já disseram isso também outras vezes para você. Guilherme, eu queria perguntar o seguinte: se você tem algum período da história que te encanta mais, né? Que te anima mais? Eu gosto, assim, primeiro, obrigado aí pelas palavras mais uma vez. Eu gosto muito, bastante, assim, do período tenentista. Eu acho que o ciclo ali a partir da revolta do Forte Copacabana, né, em 22, né, e enfim, as rebeliões, né, os motins que se sucederam, enfim, até depois o período Vargas, né, é um dos períodos assim que eu gosto bastante. Eu gosto muito sobre também os bandeirantes, né, é um tema que eu tenho uma certa predileção, tem uma bibliografia bacana sobre isso, né. São períodos todos, na verdade, todos os períodos assim, eles têm a sua importância, a sua beleza, e há alguns, né, que a gente se identifica mais, né, mas seriam esses, né, os bandeirantes, a vida no Brasil colonial, gosto bastante, início da República, a República da Espada e tenentismo, são períodos que eu gosto bastante. E segundo reinado, Guerra do Paraguai, é um tema que me é caro também, eu gosto bastante. Eu recomendo que vocês vejam as postagens do Guilherme sobre a Guerra do Paraguai. Você postou recentemente, né? Tem o quê? Uns 10 dias? Não? Por aí, umas 2 semaninhas. Né? Teve uma repercussão bacana, pô, o pessoal curtiu bastante. Ficou bem legal. Foi muito bom, muito bom. Recomendo que vocês entrem. Fiquei surpreso. E é um período também que me fascina da história. E eu lembro que eu li o livro do professor Doratioto, que ele escreveu esse livro, se não me engano, quando ele servia no Paraguai. Aliás, a esposa dele é diplomata, né? Eu acho que ela era conselheira, se não me engano. Agora deve ser ministra. Acho que é ministra agora. E ela servia no Paraguai, e eu acho que ele estava com ela lá quando escreveu o livro, se não me engano. E eu servi no Paraguai, né? Então, e li o livro dele na época do concurso e li depois, quando eu morava lá, até porque grande parte da agenda bilateral Brasil-Paraguai ainda era composta de resquícios das mágoas da Guerra do Paraguai. Sabe? A questão do canhão cristiano, que eles queriam que a gente devolvesse. Até o Hélio, você viu o papo lá com o Hélio essa semana? Ele disse que foi no museu, viu lá o canhãozinho, parecia uma pistola, e disse: devolve esse negócio para o Paraguai logo. E eles fazem uma questão danada de receber esse canhão de volta, e a gente querendo derreter para fazer colar, sei lá. E, enfim, mas de fato uma dificuldade nossa, de certa forma, era lutar contra aquela mentalidade de que o Brasil era imperialista e que o Brasil queria incorporar o Paraguai e falam em genocídio, né, que é uma palavra muito forte de se falar, genocídio. E anacrônica completamente, né? Oi? E anacrônica completamente, né? A ideia de genocídio, por mais que o efeito tenha sido similar ao de um genocídio, né, que foi a morte de quase toda a população masculina do Paraguai, e isso trouxe impactos sociais que perduram até hoje. Impressionante. O próprio machismo na sociedade paraguaia, com perdão do comentário que eu vou fazer, mas coisas como infidelidade, homens terem filhos fora do casamento, era algo que era até estimulado em algum momento no Paraguai. Os diplomatas paraguaios e as diplomatas paraguaias, né, me contavam que os avós, eles tinham o seguinte: na casa, quando tinha um filho homem, ele comia primeiro, quando ele comesse, aí as mulheres podiam se servir. E aí, se tinha que pagar a escola para alguém, era para o homem. Sempre o homem era como se fosse um rei nas famílias, né? Porque, claro, tinham poucos e tolerava-se e até se incentivava
que os homens tivessem vários filhos com quem pudessem ter, sabe? Então, é uma mentalidade que, claro, é muito recente, né? A Guerra do Paraguai, eu acho recente. 150 anos é muito pouco, é muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. Esses resquícios dessa mentalidade de ter que, claro, um país que teve quase a população inteira dizimada de homens, precisa crescer novamente. Então, claro que isso teria esse tipo de implicação social que até hoje a gente percebe na sociedade paraguaia, uma sociedade realmente muito machista, assim, é impressionante. Isso me chamou muita atenção. E muita mágoa também com o Brasil. Claro, isso virou bandeira política até, né? No Paraguai. O Stroessner, né? O pessoal ali. A desculpa de qualquer atraso que o país esteja sofrendo, é claro, é do Brasil, que explorou e que matou todos os homens, e falam em genocídio, que genocídio é quando existe a vontade de extermínio de um povo. Não foi o caso, né? Foi uma guerra. Que inclusive provocada pelo próprio Paraguai, né? O Solano Lopes, segundo o revisionismo histórico. Enfim, mas era muito difícil, esse assunto sempre vinha à tona, não dentro da diplomacia paraguaia, que eles eram mais informados, mas quando a gente ia para alguma palestra que o embaixador tinha que falar, ou alguém tinha que ir numa faculdade, falar qualquer coisa, sempre tinha uma pergunta dessa, sabe? Sempre alguma coisa provocando o Brasil e tal. E aí a gente vê o seguinte, a Alemanha e a França, né, num pós-guerra horroroso daquele, que foi a Segunda Guerra Mundial, hoje criaram a União Europeia e superaram as rivalidades históricas em quanto tempo tem, né, 60 e poucos anos, né, da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil e o Paraguai parece que não conseguem superar isso, sobretudo o Paraguai, né? Tem muita gente no Brasil que não sabe nem que houve uma guerra entre o Brasil e o Paraguai, enquanto para eles todo mundo sabe, e isso foi de fato a guerra mais importante que eles viveram, né? Independente, né, da pessoa, né? O Solano Lopes é cultuado até hoje. Até hoje não, né? Nos dias de hoje é muito cultuado, né? A principal avenida lá de Assunção chama Mariscal Solano Lopes. É a principal avenida. Inclusive, nossa embaixada está lá. A residência do embaixador e a embaixada. Então, lá na Solano Lopes. Legal, né? Legal. Legal. E tem alguém... Quem apanha nunca esquece, é verdade. Barão das Capivaras aí. Boa, vou anotar. Vai ser meu ex-libris agora. Igual o do Barão era o Bico e Pátria Memor, né? E o do Guilherme também. Guilherme tem até uma tatuagem, né, Guilherme? O Bico e Pátria Memor. Tem algumas tatuagens históricas aí. Esse foi um requisito, inclusive, para a gente fazer parceria, né, com o Grupo Bico. Foi fazer uma tatuagem, o Bico e Pátria Memor, né? Todos os colaboradores são obrigados... Né? São obrigados a fazer isso aí, senão não tem acordo, né? Joia. Meu caro Guilherme, o que é que você poderia dizer para o pessoal que está se preparando para o CACD em termos de degustação de história? Como é que as pessoas podem degustar melhor a história? Como o professor Marcílio disse, né, e já tem, né, escrito aí, né, no Grupo Bico e, né, no Pretéria, né? Antes de mais nada, é necessário você ter em mente o concurso que você está buscando e as suas especificidades, né? E eu sou a prova viva disso. Quando eu comecei a estudar para concurso, né, para quem é formado em Direito, comecei a estudar Processo Civil e o livro que eu fui ler era a Teoria Geral da Ação, do Ponce de Miranda. Quer dizer, era uma pessoa completamente alienada que não fazia a menor noção do caminho a ser seguido. Hoje, o número de informação que a gente tem sobre os concursos é muito alto. A disponibilidade de provas, antigamente as pessoas não tinham acesso às provas dos próprios concursos que elas iam fazer. Então era praticamente um tiro no escuro. Hoje em dia, já não é mais assim. Então você escreveu aquele guia de não aprovação, né, o que fazer para ser reprovado. Aquilo ali a contrário senso, né, é um guia de aprovação.
Né? Então, o que eu devo estudar para o CACD, leia o material do professor Marcílio sobre isso. E não perder de vista que você vai ser analisado de acordo com uma banca que pensa de determinada maneira. Muitas vezes você pode discordar, muitas vezes você pode concordar, às vezes você pode até querer ser mais realista que o rei. Mas não é isso que vai ser cobrado. O que vai ser cobrado é aquilo que eles pretendem que você saiba, né? Que faz parte ali, né, do mistério da diplomacia, né? Você representa o Brasil, né? Então você vai ter que seguir essa linha, né? Então a primeira coisa é a pessoa ter uma noção muito realista do objetivo que ela quer, né? E a partir disso ela ir selecionando leituras, abordagens, né? Métodos, né? Método é uma coisa muito pessoal, mas também não é aquela impessoalidade absoluta que eu vou estudar como eu quero, porque simplesmente não vai passar, né? Existe uma limitação metodológica, mas existe um campo de discricionariedade, que não é total, ele é bem restrito, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é essa noção, né? O que vai ser, me vai ser cobrado, como vai ser cobrado. Você falou, é extremamente importante, a profundidade que vai ser requerida. Há temas que são, evidentemente, mais explorados, né? Então, no caso da história do Brasil, a nossa diplomacia, né, teve a sua escola no prato. Então, você tem que dominar ali tanto a nossa relação interna naquele período, mas também a relação do Brasil com outros países e da relação desses países consigo próprios, né? A formação do Estado argentino, a formação do Estado uruguaio, do Estado paraguaio, do Estado boliviano. Enfim, é necessário ter essa noção de conjuntura muito, muito grande, que não vai ser cobrada com a mesma profundidade em outros temas. Então, é importante a pessoa fazer um arrazoado, né, daquilo que foi cobrado, como foi cobrado e até onde certos temas devem ser analisados. E a partir disso a pessoa vai ter ali já só de fazer isso ela já vai ter ali uma situação muito, muito clara, muito definida do que ela deve estudar. E ler também o material que o professor Marcílio falou, porque isso nos poupa tempo, né? Nós não temos tempo, né? Tempo é um luxo, né? Nós não podemos perder tempo, né? Então, quando o material está disponível, a gente tem que correr atrás e aproveitar o máximo possível. Guilherme, semana passada eu conversei com o Jonas Marinho, que é meu colega diplomata, que tirou a maior nota na prova de história do concurso. Sim. E depois da segunda correção ele foi para segundo lugar, mas enfim, ficou ali nas cabeças. Foi terceiro do concurso, é um diplomata muito preparado, inclusive é nosso professor de história, um dos nossos professores, né, do Grupo Bico. E o Rômulo Dias também, conversei com eles dois. O Rômulo eu abordei mais a questão da história da política externa do Brasil. E Perfeito. O Jonas, a gente falou mais de história em geral, né? Brasil e geral. E aí a gente debateu seleção bibliográfica, que é um ponto que cada um tem uma opinião diferente, assim, né? É muito difícil você fechar uma seleção, até porque, e é o que eu falo muito para as pessoas, era isso que eu ia fazer, Rafa. Não existe uma seleção bibliográfica oficial, por quê? Cada pessoa tem uma realidade diferente, tem um ponto de partida diferente e um ponto de chegada diferente, né? Tem gente que começa a estudar hoje pensando em passar daqui a 2 anos. Então, seu percurso vai ser a sua trajetória, sabe? O plano que você vai fazer vai ser um. Então, se você quer passar ano que vem, talvez não tenha muito espaço para você encaixar Raízes do Brasil, Povo Brasileiro, que por mais que sejam obras interessantes, se você adota um plano pragmático demais, não tem espaço para tudo isso. Mas se você me pergunta, cabe estudar o Raízes do Brasil, Povo Brasileiro num projeto de estudos? Eu digo, olha, caberia, mas depende do contexto, né? Tudo depende do conjunto da obra, do plano como um todo. Então, o que eu tento fazer quando eu escrevo meus textos lá para a Pretéria e dou sugestões bibliográficas, eu estou falando em tese, em regra geral. Só que cada um vai precisar montar seu próprio plano, e o mais importante disso é que seja coerente. É o que você falou muito bem, você
se expressou muito bem quando você disse que eu já falei isso em outras palavras, que o método ele é extremamente importante e que cada pessoa tem um, mas o fato de você achar que tem um método próprio não quer dizer que você pode ter liberdades metodológicas que deixam, né, peças que não encaixam, né, incoerências internas. Então, existem vários métodos de aprovação? Claro que sim. O que é interessante nesses métodos é que eles são coerentes internamente. Então, eles têm uma estrutura em que cada parte faz sentido. Por exemplo, eu sempre recomendo questões para o fim da preparação, quando você está perto da prova. Porque as questões elas são um recurso valioso de diagnóstico e, ao mesmo tempo, de avaliação se você está preparado para enfrentar aquela situação, né? E ver quais são as deficiências que você tem. Então, tem gente que começa estudando para o concurso a partir de questões. E aí dizem assim, mas eu aprendo fazendo questão. Não importa como você aprende, o que importa é o desafio que você vai enfrentar na hora da prova. E isso tem que bater de martelo na cabeça das pessoas, porque ninguém entende esse negócio. Você tem que levantar 200 quilos, não adianta você dizer, mas eu não gosto de levantar peso, eu gosto de correr. Não adianta, não é correndo que você vai levantar 200 quilos, é levantando 20. Amanhã você levanta 22, sabe? Até você chegar nos 200. E eu não me canso de repetir isso. O fato de que cada pessoa aprende de um jeito não é uma carta branca para você sair fazendo qualquer besteira que dá na sua cabeça. Como, por exemplo, a maior besteira que eu vejo as pessoas fazerem é contratarem um mentor ou mentora que nunca passou na prova, por exemplo, né? Uma coisa é professor. O professor ele tem conhecimento especializado na matéria. Tem, inclusive, muito mais do que quem passa, né, no concurso. Agora, você contratar uma pessoa que nunca passou numa prova dessa para dizer assim, não, eu vou montar seu plano de estudos, eu vou lhe ensinar a técnica de estudo, você, seu coach ou sua coach, que é mais comum, né? Sabe, é o mesmo que você chamar como eu já falei lá na pretérita, um vegetariano para fazer seu churrasco. Com perdão, viu, Magali? Eu sei que você é vegetariana e eu sei que você faz um bom churrasco, que você já me disse. ou você pedir conselhos sexuais a seu primo virgem, né? É a mesma coisa que o cara passa o dia lá no Xvideos e vai te ensinar sabe? Não existe isso. É a maior besteira que vocês vão fazer na vida de vocês. É contratar um coach que nunca passou na prova, né? Essa é a maior besteira. Esse é um tipo de... Eu não digo nem liberdade, carta branca, não. É libertinagem até, consigo próprio, que é uma sacanagem que você faz com você próprio. E é uma autoenganação, né? A pessoa se engana. É melhor você queimar o dinheiro, pelo menos faz uma fumaça e faz uma festa, assim. Então, é isso que você falou muito bem, assim. As pessoas precisam de método e o valor do método é a coerência interna deles. Por isso que a gente bate nesse ponto. Tudo tem seu lugar na preparação. As atividades de estudo elas têm uma hierarquia horizontal, ou seja, elas são dinâmicas em relação ao tempo, né, que é o corolário temporal do princípio da especificidade. A questão, por exemplo, o valor dela no começo da preparação ela é lá embaixo e no fim ela vai lá para cima. Então o valor ele é dinâmico em relação ao tempo, né? E já a aula, por exemplo, ela cai em relação ao tempo. A mesma coisa no seu dia de estudos. A escrita, o exercício da escrita, por ser a atividade mais específica, ela tem que ser feita no começo da manhã, né? Que é quando você tem mais fosfato lutando para queimar, né? E aí a gente entra nesse ponto dos livros, né? Eu conversei com o Jonas e o Rômulo sobre seleção bibliográfica e a gente nunca consegue chegar num acordo. E, claro, ninguém nunca vai chegar, mas eu queria a sua opinião. Assim, se você estivesse falando com alguém que está começando a aprender história hoje e você queria recomendar um livro para essa pessoa gostar de história e dar os passos iniciais, quais seriam suas escolhas, Guilherme? Voltado para o CACD ou geral?
Em geral, um amante da história, alguém que quer aprender história e não só passar numa prova, ele quer respirar a história e aprender a gostar da matéria e se desenvolver. Não, Nossa, então. sem pensar no CACD. Vamos esquecer Tá, o CACD um pouco. Para quem quer se desenvolver na história. Sem também entrar em muitos debates metodológicos de historiografia, nem nada tá, disso. tá. Um manual. Vamos falar em manual de história. Tem um manual, normalmente um manual é citado do Boris Fausto, né? Do Boris Fausto. Mas, como todo manual, né, ele é, como o próprio nome diz, né, ele é uma introdução, né? Então, tem ali questões que são importantíssimas, mas são vistas em passant ou às vezes não são nem vistas, né? Mas ela tem o seu papel principal, o seu papel importante, de importância. Mas se eu fosse indicar, eu já indiquei já esse livro algumas vezes. Desculpa, ele particularmente não é um livro, o pessoal não conhece muito, mas ele é um livro muito bem escrito, que se chama 500 anos de História do Brasil, de Guilherme André Frota. É um manual ao estilo do Boris Fausto, tem um pouco mais de páginas, letra um pouquinho menor. É Ele um azul, aborda. não é um azul, Eu tenho não, ele né? aqui. E aí? Uh, Mostra aí sua biblioteca para o pessoal. Dá para mostrar, não? Sua uh, estante. Consegue mostrar um pouco mais aí? Só para o pessoal ter inveja um pouco. Inveja aqui, boa, né? aqui está separado sem metodologia, né? Aqui está separado por capas bonitas, né? Então, simplesmente estético. Esse aqui é um livro muito bom, eu vi ele aqui, é o do Hélio Viana. O Hélio Viana foi clássico, um cara das antigas, tal, e pô, esse livro eu acho espetacular. A parte ali do Brasil Colônia, que ele vai abordando ali a formação das capitanias, enfim, é um capítulo muito interessante e muito pouco falado. Mas o livro do Frota, deixa eu achar ele aqui. Aqui. Esse aqui. Esse aqui. Bonita a capa, hein? É muito bonita, muito bonita. É. E é um livro que eu não sei porque a tiragem dele é inversamente proporcional à qualidade da obra. Então acho que esses dois livros, assim, para quem gosta, já dá um panorama assim muito bacana da história do Brasil. E aí é, evidentemente, aprofundar. O bom do livro do Frota é as notas de rodapé, são notas bem extensas. Então, a partir dali, você não precisa nem ler naquela nota, mas você pode ver quais as bibliografias que ele utilizou. Né? Isso é muito bom, né? Saber... Isso é coisa de pesquisador, porque eu odeio nota de rodapé. Eu torço para quando eu compro o livro para não ter nota de rodapé nenhuma, assim. E você que é pesquisador, você falou, o bom dele é que ele é cheio de nota de rodapé. Caramba, eu ia jogar pela janela, com todo respeito. Brincadeira. A nota de rodapé dele é do final, então não precisa ler não, só se quiser mesmo. Então acho que esses dois livros seriam bem bacanas. História por grandes períodos assim, obras mais extensas, né? A gente tem o História da Civilização Brasileira, né, do Sérgio Buarque de Holanda, que é uma obra insuperável. Né? São 12 livros, né, Guilherme? São 12, não? Quantos são? A edição que eu tenho são 11 volumes. 11 volumes. E para quem estuda para o CACD, eu acho que ela tem uma... Para quem quer aprofundar em alguns temas, ela tem alguns aspectos interessantes. Então, ela é praticamente uma obra ensaística, né? Ela aborda a história do Brasil, mas é uma obra a várias mãos, né? Então, há, evidentemente, capítulos que são muito bons, há outros capítulos que não são tão importantes quanto outros. Então, por exemplo, a parte de expansão do Brasil colonial, foi escrito pelo Sérgio Buarque de Holanda. Ali a gente tem muito do que ele publicou numa obra chamada Monções, que é uma obra difícil da gente encontrar. Mas ali ele traz, em linhas gerais, aquilo que é abordado no Monções. Então é um capítulo que compensa ler. A parte, por exemplo, da cultura no século XVIII, ali em Minas Gerais, é um capítulo muito bem escrito, que vale a pena entender o contexto da Conjuração Mineira. Enfim, é uma obra que vale a pena ser lida. E ela
salvo engano, ela se encerra em 64, né, no início, né, nessa primeira metade, né, da década. E esse volume ele tem uma parte de cultura muito bacana, que dá uma contextualização ali, né, do período JK até o governo Castelo Branco, muito interessante, que foi uma época pujante, né, na história do Brasil, né? E ali traz inúmeras informações culturais, né? O que estava sendo feito na literatura, na arte, na música. E para quem está estudando para o CACD, esse fundamento, né, esse estudo, né, da brasilidade é importante. Esse livro, né, essa coleção, nesse aspecto, é importante, né? Certamente. Você conhece, chegou a ler a coleção História do Brasil Nação, da professora Lília Schwartz? Não. Você chegou a... Toda ela não. Toda ela não. Ah. Confesso que não. Todos os professores... Perdão. Não, por favor, por favor. Acho que todos os professores recomendaram, mas recomendaram em alguns recortes, né? Algum capítulo de um volume inteiro, não recomendaram a obra inteira, né? Verdade. Como eu não li toda, eu sigo o relator. Boa, boa. O pessoal está perguntando um pouco sobre história mundial. Eu não sei se você se interessa tanto assim por história mundial. Eles perguntam aqui da Era dos Extremos, de Hobsbawm e tal. Perguntaram também a Mini Caquidista se você recomendaria o Mark Bloch. Olha, para o CACD, eu acho que é aquilo que você falou. Acho que foge um pouco do escopo. Agora, se você está fazendo uma graduação e pretende aí enfim, entrar para valer mesmo numa concorrência mais acirrada daqui a uns 4 anos, você pode aí ler o Apologia da História do Mark Bloch sem nenhum problema. Não é um livro para especialistas, pelo contrário, é um livro para introduzir a pessoas comuns no âmbito, né, da pesquisa histórica. É um livro extremamente agradável, né? O Mark Bloch teve uma vida trágica, né? Ele foi... Então, ler essa obra também tem traz a sua dignidade aí pro autor aí. Agora, tô ali na reta final do CACD, eu vou ler Mark Bloch, eu não recomendaria. Então vamos retomar agora para as perguntas, né? Eu vi que vocês já tinham colocado alguns e eu acho que o Guilherme está aí à disposição agora para responder qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Ou quase qualquer coisa, né, Guilherme? Também não é assim. Transparência. Nosso querido professor João Paulo Cláudio, mais uma vez presente aqui, tem sido espectador assíduo, né, das lives. Grande abraço, professor. Lembrar também, queria agradecer a todos vocês, aliás, que estão fazendo parte dessas conversas. Hoje eu recebi um e-mail que me tocou bastante. Um colega meu de profissão, mais antigo, um diplomata, bem mais graduado, me escreveu parabenizando pela iniciativa do Grupo Bico e todas essas lives e essa aproximação da carreira diplomática da sociedade e dos aspirantes à carreira. Ele disse que na época dele não existia esse tipo de acesso. A carreira diplomática era algo totalmente obscuro, ninguém sabia o que era, como é que se fazia, e de fato era uma carreira para quem era de família privilegiada e tinha condições até de assumir a carreira sem receber salário. Isso é uma curiosidade que eu acho que muita gente não sabia. Hoje, quem passa no concurso já toma posse como terceiro secretário e já recebe salário no mês seguinte, né? Aquele salário lá do edital que está previsto. Antigamente, não sei há quantos anos, não saberia dizer, mas você entrava e recebia uma bolsa do Rio Branco. Você não tomava posse, você fazia o curso lá de formação de diplomatas, você só tomava posse depois de acabar o curso. Então, era possível que você fizesse o curso inteiro de formação e não tomasse posse, de fato, como diplomata. Então, você recebia uma bolsa e muitos dividiam apartamento com 3, 4 colegas para conseguirem sobreviver. Então, de fato, era um cargo para quem vinha de uma família de posses, né, que pudesse
prover o mínimo para sobrevivência, porque a bolsa que se recebia não era suficiente para nada. Então, recebi um depoimento desse colega, fiquei muito feliz. Ele disse que esse tipo de iniciativa, de apresentar os detalhes da carreira, mostrar um pouco como é a vida, o trabalho do diplomata, evita que muita gente não tem talento para isso, entre na carreira e perca anos da vida se preparando para uma prova que é difícil, que vai consumir da sua vida os anos em que você é mais produtiva, e para você entrar em alguma coisa que você não sabia muito bem o que era, né? E só descobre, às vezes, 2, 3, 5 anos depois. Então, fiquei muito tocado. Eu acho que ele vai assistir essa live ainda depois e queria deixar um grande abraço. Então, é isso, turma. Alguém tem alguma pergunta para o nosso querido Guilherme? Para a gente encerrar o papo de hoje? Eu acho que tem pergunta aqui para Tem? cima, professor. Tem. Eu acho que tem. Tem. Deixa eu ler para arrastar você. aqui. Deixa eu ler. Estou Guilherme, vendo aqui. como foi seu aprendizado? Isso, justamente Você escreveu e escreve muito ou apenas realiza leituras? Pode falar de suas pesquisas acadêmicas? Ótima pergunta, Rafa. Começando pelo final, pesquisas acadêmicas, eu não estou inserido no ambiente acadêmico, né? Como eu disse, minha formação técnica, né, em direito, né? E comecei a fazer um mestrado na área, mas interrompi. E no âmbito da história, simplesmente por uma questão de paixão mesmo, eu faço por uma questão de gosto, né? E quanto ao aprendizado, é lendo, não tem muito sentar a bunda na cadeira mesmo e passar o tempo lendo. Mas, como o professor Marcílio disse, com método, né? Uma leitura desorganizada não faz com que você entenda nada, né? O acúmulo de informações, ele simplesmente não tem operacionalidade nenhuma. É necessário que você direcione aquilo que você sabe para um fim específico. E isso responde a outra pergunta que você fez. Se eu escrevo, sim, eu escrevo para o Brasil e estou produzindo um outro curso. E por que é importante escrever? Porque quando você escreve, você põe as suas ideias em ordem. Às vezes você acha que domina muito um tema, e é muito comum, mas na hora que você vai pôr no papel, você vai ver que está bem deficiente, os argumentos não estão dialogando entre si, não há uma concatenação, há uma de linguagem ali que não fica muito adequada, oportuna. Agora, essa sensibilidade você ganha conjugando, né, o tempo gasto na cadeira e o tempo que você realmente escreve, né? E o melhor jeito de você aprender a escrever é você ler. E o melhor jeito de você saber ler também é escrever, né? Às vezes você está lendo e fala, pô, isso tá muito bem escrito, eu tento reproduzir, você tenta e vai assimilando, né, por imitação, né? Então essa é uma relação bem dialética, assim. Tá. Uma outra pergunta pertinente aqui, tem duas perguntas sobre a própria carreira diplomática, que eu vou deixar mais para o fim um pouco. Não. Eu queria aproveitar o Guilherme, né? Para apresentar perguntas para ele. Tem uma pergunta aqui de apenas uma iniciante. Diz o seguinte: meus resumos são enormes. Acabo fazendo 3 resumos do mesmo tema. Tem como eu otimizar o meu tempo com resumo? Teria alguma dica para ela? Eu perdia muito tempo fazendo resumo, porque o resumo que eu fazia era aquele resumo que seguia, né, a ordem conforme era exposta pelo autor. O professor Marcílio tem o mapa mental, que é uma forma muito mais racional de você trabalhar diversas informações a partir de um determinado núcleo, né? Então você vai manejando ali as informações, enfim, você vai montando ali, né, todo um conjunto, né, de informações, né, à luz ali de algumas setas, cores, enfim, uma utilização conjunta aí de diversos recursos. Eu acho que o mapa mental é a evolução do resumo e é uma forma muito mais própria para quem está se preparando para concurso do que simplesmente fazer o resumo daquilo que você está lendo. Porque às vezes você escreve, depois você quer colocar uma informação ali, você tem que escrever na diagonal, e no final vira uma maçaroca de informações e você perde essa
noção, né, espacial do conhecimento que você tem sobre determinado tema. Então, eu acho que ver aí a produção do professor Marcílio sobre mapa mental é indispensável para você que tem esse tipo de problema. Posso fazer um jabá aqui, Guilherme? Como é claro. Meu jabá é o seguinte, eu produzi aí para o IGTV foi uma live num sábado à noite, que eu entrei na madrugada, falando só sobre mapas mentais. Foi uma live em 3 partes que eu fiz sozinho. Esse é outro detalhe. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas normalmente as pessoas fazem live no Instagram em dupla, não é? Eu sou o único louco que faz live sozinho. Às vezes eu ligo o celular, marco uma live, vou falar de mapa mental, e eu falo sozinho do negócio. Então, eu gravei um vídeo bem extenso sobre mapas mentais e eu mostrei minha coleção de 200 alguns dos mapas que eu ainda tenho, né? 200 e tantos mapas, coloquei no chão e mostrei o processo de construção de um mapa do começo ao fim, baseado numa aula gratuita que existe do curso de Política Internacional do Rômulo Neves, lá do Grupo Sim. baseada nas guerras do Afeganistão. Então, eu me coloquei na posição de um aluno, assisti a aula, tomei anotações, fiz um mapa mental numa folha A3 e gravei para o pessoal uma exposição da minha experiência com mapas mentais e mostrei vários que eu fiz de economia, de história mundial, de todas as matérias, basicamente. E comentei o processo de criação desse mapa, que foi a partir de uma aula de história mundial. Aliás, de política internacional. Então, essa live está lá no meu IGTV. Talvez tenha sido há um mês. Está lá, é fácil de acessar. Para quem tiver paciência de assistir quase 3 horas de uma exposição sobre uma técnica de estudos. Mas como você falou, Guilherme, é uma técnica valiosíssima para você condensar muita quantidade de informação em um espaço visual que está ao alcance dos olhos, né? E é uma forma de você organizar o pensamento e servir como ponte entre aquilo que você absorveu e aquilo que você consegue produzir a respeito dos assuntos que você vai explorar na hora da prova. Então, o mapa mental é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, quase ninguém, eu não sei se eu diria que muita gente usa mapa mental, eu acho que não. Não é todo mundo que usa, talvez poucas pessoas. Conhecimento, porque tem a técnica, né? Não é simplesmente você jogando informações, né? A informação, ela nasce no mapa mental de acordo ali com uma preponderância, né? Dentro do conjunto que você pretende materializar no mapa mental. Isso já tem que demanda, né? Um conhecimento da pessoa, né? Sobre aquilo que ela... Exato. Ela é uma técnica sofisticada, né? Ela é uma arma no seu arsenal, né? Então, você não precisa dela para passar. Muita gente passa sem saber nem o que é um mapa mental. Não estou dizendo que você precisa. Mas ela ajuda. Para mim foi muito útil. Eu não sei se eu teria passado tão rápido se eu não tivesse usado o mapa mental, sinceramente. Passei rápido também por isso. Conjunção de fatores. Mas eu atribuo grande parte do sucesso de ter absorvido tanta informação à técnica do mapa mental. Posso aproveitar uma pergunta aqui, Guilherme, que me fizeram, que eu acho pertinente? Pergunta o seguinte: uma pessoa com 50 anos de idade está velha para ser diplomata? Olha, não, contanto que tenha em perspectiva que a carreira, você vai possivelmente encerrar a carreira como primeiro secretário, talvez. Né? Agora, chegar embaixador, entrar aos 50 e chegar embaixador é praticamente impossível, até porque não dá tempo. Né? Você precisa de 20 anos de carreira para ser embaixador. Mas você pode ser um diplomata muito útil à sociedade e aos interesses do Brasil, né? Como muitos são. Nem todo mundo chega ao topo da carreira. É um pouco uma carreira militar, em que poucos chegam ao generalato, né, Guilherme? As pessoas têm que ter uma noção que, no caso das Forças Armadas, mas aqui é voltado para a diplomacia, o que é uma carreira de Estado, né? Não é um emprego público, é uma carreira de Estado. E como uma carreira de Estado, você tem ali
uma regulamentação muito precisa em termos de progressão, características próprias, né, remoção entre países, né? Então, a pessoa tem que ter conhecimento prévio disso, né? Existe uma legislação própria, né, que regula a atividade diplomática, né, no seu aspecto, né, pessoal, né, em termos de evolução dentro da carreira, né? E, normalmente, no caso do Exército, é a idade também, né? Tem a questão do mérito, né, as promoções por mérito, mas também existe por antiguidade, né? Que na diplomacia é a mesma coisa. Existe também o tempo de permanência máximo, né, e por idade que a pessoa pode ocupar determinado posto. Eu acredito que a diplomacia seja assim também, né? Então a pessoa tem que entrar sabendo disso, né? Se eu entrei com 30, a minha perspectiva é diferente de quem entrou com 50, de quem entrou com 25, né? Isso. Eu vou conversar não sei se é sábado agora ou se é no próximo, com um colega meu, um grande amigo meu da carreira, um dos melhores diplomatas que eu conheci, com quem eu trabalhei, chama Paulo Henrique Sampaio Viana. Vamos fazer uma conversa. Ele entrou aos 44, casado, com 2 filhos pré-adolescentes, e passou do mesmo jeito. Assim, era professor, biólogo. Então, ele até fala against all odds. Né? Tudo dizia que ele não... mas ele vai contar um pouco da história dele na conversa. Não, é admirável, né? É admirável isso. Eu acho... Não é faculdade assim de humanas, né? Tem pessoal mais velho, né? Pessoal ali que já poderia estar fazendo outra coisa, mas se dedica ao estudo. E eu acho que isso tem um respeito muito grande por essas pessoas que sempre procuram um aperfeiçoamento, estudo. Isso é muito respeitoso, admirável. Eu acho que isso deve ser um estímulo a todo mundo que quer estudar. E tem espaço para todo mundo na carreira. Sem dúvida. Inclusive, essa nova leva de diplomatas que veio desde 2006, ela deu uma oxigenada muito boa no Ministério. Isso de ter vários diplomatas conversando com as pessoas abertamente assim, sobre a carreira, sobre a vida e tal, isso era impensável há 10, 15 anos. Até porque, claro, a própria tecnologia hoje permite isso, né? E o que não era tão possível na época. Mas mesmo assim, teria sido uma prática altamente condenada dentro do Ministério, se alguém tivesse feito isso que eu estou fazendo hoje há 15 anos, por exemplo. E hoje é o contrário, é super bem visto, porque o Itamaraty quer se aproximar das pessoas, quer que as pessoas se aproximem dele. Existe uma necessidade, toda essa história da diplomacia pública, que as pessoas conheçam para que é que serve o Itamaraty, o que é que a gente faz, o que é política externa, né? A importância do Itamaraty na sociedade. Senão, ficam achando que a sociedade vai achar que nós somos um estamento, nos termos quase do Faoro, né? Uma aristocracia. Estamento burocrático, né? Quase que uma aristocracia. Então, eu acho que esse movimento de vários colegas, né, que passaram tanto a falar abertamente sobre a carreira e o trabalho diplomático, quanto a se envolver na preparação de candidatos ao concurso também. Esse é um movimento recente e que está sendo bem visto hoje dentro da carreira. E é um negócio que eu confesso aqui, eu enfrentei muita resistência, eu fui um dos primeiros a fazer isso, né? A aparecer e falar e juntar a equipe para dar aula e tudo mais. E eu achei que eu sou... Aliás, eu tive muita dificuldade em ampliar, em criar essa rede do Grupo Bico, de envolver os colegas e eles acreditarem que é um projeto que não faria mal à carreira, né? Isso foi superado, aparentemente. Tem vários agora várias diplomatas, sobretudo, que estão conversando com as pessoas, né? E isso é importante para a sociedade. Eu acho que é um serviço público, aliás, de utilidade pública, porque a gente vai garantir que as pessoas que realmente têm uma vocação para a diplomacia, elas vão escolher a diplomacia e não outras carreiras que oferecem até condições mais
favoráveis em termos financeiros, assim, então, sabe? Se você pode trabalhar no judiciário, às vezes meio período e ganhar igual um diplomata, sabe? Tem gente que vai preferir seguir por esse caminho. O Itamaraty a diplomacia é uma carreira de vocação. Nós nos mudamos muito, com muita frequência, e uma mudança ela traz um impacto na nossa vida fortíssimo, né? Dizem que a mudança é mais traumática que uma morte na família, que um divórcio, né? Eu não sei se chega a tanto assim, porque eu nunca perdi ninguém tão próximo assim da família e nem nunca me divorciei. Mas uma remoção, ela às vezes ela é bem traumática, assim. A minha remoção de Barcelona para o Paraguai, eu várias vezes me tranquei na sala para chorar, porque eu sentia falta da vida que eu tinha em Barcelona, do que eu comia lá, sabe, até do trabalho que eu tinha. Então, a adaptação foi difícil. Eu bati o carro 2 vezes na mesma semana. Na primeira semana, bateram em mim, que é pior, né? Porque se eu tivesse batido, pelo menos a culpa era minha. Bateram o carro em mim 2 vezes, um carro alugado. Então, você já chega com dor de cabeça para resolver. Enfim, foi traumática essa primeira remoção. Então, e nem todo mundo está preparado para isso. É comum que, às vezes, no exterior, as pessoas tenham crises de depressão e tudo. Então, é importante que as pessoas saibam que isso acontece, para elas saberem onde estão amarrando como é que se diz? O jegue, o cavalo, sei lá. Aqui é burro, eu sempre falei burro. O burro. Pois é, o quadrúpede, amarrando o quadrúpede. É isso, só um parêntese para atender uma pergunta que foi feita aqui. Alguém mais tem uma pergunta legal para a gente finalizar o papo aqui com o nosso querido Guilherme? Vamos deixar. A primeira pergunta que vier aí, o Guilherme vai responder. O burro, estão chamando a gente burro aqui, Guilherme. 2 vezes. Mas você teve uma moça que fez uma pergunta aqui a respeito de peso nas matérias, né? E se isso influi no estudo. Ela perguntou. Que questão interessante. Cadê? Olha, se compensa estudar mais história do Brasil é a terceira matéria mais importante do edital como critério de desempate. Devo começar estudando por ela? Eu acho que se puder responder, faço algum complemento, se for possível. Tá. Eu acho o seguinte, quanto mais a gente pensa sobre distribuição de horas por matéria e tal, é aquela história. Quem planeja muito, às vezes gasta mais energia no planejamento do que na própria execução do projeto. Então, como é que eu distribuo o estudo? Você vai garantir que você vai ter tempo de estudar todas as matérias, né? E aí você vai tateando. Não adianta muito você ter uma coisa fixa que você vai dizer, eu só vou estudar 332 horas de história, 311 de tal matéria. Você vai ter que tatear ao longo da preparação. Então, realmente, a melhor resposta é estude tudo e depois você vai sentir onde é que você tem mais dificuldade. E aí você vai complementando por ali. É tão simples que a resposta, eu acho que é tão simples que é o que é, né? A simplicidade tem um grande valor, né? Exato. Eu poderia dar uma resposta complexa. O que é que eu ia dizer? Você cria um multiplicador que é o peso. Você criaria um multiplicador que é o peso relativo de cada matéria. Você pegaria a quantidade total de horas projetadas que você tem no ano, você cria uma pizza, divide aquilo, e aí você pega tantas em história, e aí você vai dividindo aí por dia, sabe? É complicadíssimo de levar na prática. A simplicidade é que funciona melhor. Como é que eu li um dia desse? A simplicidade é o último nível de sofisticação. E, de fato, é. É mesmo. É mesmo. Você saber o que é o essencial é difícil. A gente se perde em muitas... A gente se perde muito
no caminho, em coisas que não são importantes. O que você falou é o fundamental, né? Você ter o conhecimento, né, daquilo que você sabe mais, daquilo que você sabe menos, né? O peso da matéria no edital, na cobrança, eu acho que deve ser a menor das preocupações, né? Já emendando aí, Guilherme, comentaram o seguinte: como é que a gente sabe o que é que vale a pena entrar no resumo e o que é que não vale? Eu acho que com essa a gente pode finalizar, né? Professora, eu acho que aqui volta aquela questão que a gente abordou, né? Aquilo que normalmente, o que entra no seu resumo é o perfil da banca, aquilo que normalmente é cobrado, né? Então não adianta você querer inventar sobre algo que já está consolidado, mas você também deve buscar integrar naquilo que é comumente cobrado aspectos novos que dialogam com aquilo que está acontecendo, com novas contribuições sobre aquele tema. Então tem o famoso, né, que saiu agora, né, o livro do Recupero, né? Então ele traz ali um entendimento diferente do que outros autores, como por exemplo o Amado Servo, trazia, né, na sua obra canônica, né? Então pode ser que as diferenças entre as obras possam ser exploradas, né? Porque isso é importante também, né? O candidato se manter atualizado sobre as questões que a banca tem mais preferência, né? Então, se fosse colocar no resumo aquilo que já existe, aquilo que já é cobrado, mas também as contribuições aí sobre os autores, sobre aqueles temas, né? Eu acho que poderia entrar no seu resumo, sim. Maravilha. Turma, eu queria propor fazer um convite ao vivo aqui para o nosso Guilherme, que aí ele já não sei, tem como recusar. Não sei, né, o que é, mas já está aceito. Colocá-lo aqui contra a parede. Vamos fazer uma nova live em breve, e aí a gente faz o seguinte: a gente coleta perguntas, e aí a gente tenta fazer uma exposição mais estruturada, quem sabe até uma mini aula sobre algum assunto que vocês escolham. Perfeito. Aí a gente combina isso. O Guilherme é um parceiraço nosso, o Brasil Brasis, nós somos grupos associados, né? O Grupo Bico e o Brasil Brasis, somos parceiros associados, grupos associados, como eu disse. E o curso do Bico, o Rômulo Dias, ele estava até aqui agora, online. A Magali está perguntando quando começa o curso do Bico. O curso de História, né? O Rômulo Dias, ele estava online aqui, me disse que estava gravando as aulas. Acho que a gente deve soltar já na semana que vem. O Grupo Bico está com um curso de História, né? Dado por dois grandes professores, o Rômulo Dias e o meu colega Jonas Marinho, que foi, como eu mencionei, foi um dos primeiros colocados. Dois especialistas aí. Dois grandes conhecedores de história, e em breve o Guilherme também, a gente vai armar alguma coisa, né, Guilherme? A gente já está planejando aí para trazer alguma coisa bem interessante para vocês. O Guilherme, a gente vai planejar. Eu acho que a gente vai esperar passar esse burburinho de concurso e tal, e a gente começa para a próxima temporada, né? Algo de uma duração mais que manda. E não esqueçam de seguir o canal do Guilherme, em Brasil Brasis, né? Quem puder, vai lá assistir. Agradeço muito a presença de todos vocês, o carinho todo que vocês têm dado acompanhando essa série de lives que está só começando. Tem mais, eu acho que eu devo ir até novo ciclo, de novembro com lives. E a minha ideia é manter não dá para chamar de programa, uma iniciativa de entrevistas, né, com figuras relacionadas às matérias do concurso e que tem alguma coisa a agregar não só ao arsenal de conhecimento para passar no CACD, mas à vida de vocês. São pessoas interessantes, que têm alguma história legal para contar, e muitas vezes um papo sem roteiros e é uma conversa de amigos, aqui, como foi essa de hoje e várias outras que eu tive também. Ajudem a divulgar essa iniciativa, quem tem amigos e colegas CACDistas, e se vocês acham que vale a pena indicar essa série de lives, recomendem, né? Divulguem.
porque quanto mais gente tomar conhecimento desse projeto, mais dá vontade de continuar também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não é isso? Então é isso, turma. Obrigado, meu grande amigo Guilherme. Forte abraço, meu cara. Adorei o papo e vamos fazer mais, né? Acho que a gente tem a obrigação de fazer mais vezes. Não, eu que agradeço, em primeiro lugar, a você aí pela iniciativa, né? A gente sabe fazer lives, né? É trabalhoso, né? Só quem faz mesmo, ainda mais numa sequência intensa, né? Do que já foi feito e do que ainda vai vir, né? A gente tem uma noção aí muito, muito precisa, né? Do empenho, né? De trazer pessoas aí extremamente gabaritadas aí nos seus ofícios para poder auxiliar o pessoal que é aspirante ou aqueles que desejam aprofundar aí o conhecimento para aprovação aí no CACD. E eu li todos os comentários aqui, eu gostaria de agradecer a toda a gentileza aí. Eu, graças a Deus, eu não tenho pessoas que me ofendem na rede. Eu, graças a Deus, as pessoas sempre mandam mensagens elogiosas. Eu gosto muito desse contato com vocês. Eu vi aqui os comentários, eu fico muito, muito agradecido mesmo pela gentileza que vocês têm, pelo trabalho que a gente faz no Brasil. Eu fico muito, muito comovido com isso. Tá, joia. Obrigado, meu amigo. Eu Boa que noite agradeço. a todo mundo. Aqui, meia-noite em Angola. Grande abraço, turma. Valeu. Adorei essa conversa. Vai ficar salva no meu IGTV. Forte abraço, turma. Até mais. Até mais, Guilherme.